Boa tarde, tudo bem? Vamos para o segundo vídeo, falando ainda sobre a armadura positiva, só que dessa vez na transversal. Não faz muita diferença do primeiro, na longitudinal, porque os espaços é sempre do jeito do vídeo anterior, mas as pessoas pedem que faça os 4 vídeos, então eu vou fazer para você tirar qualquer dúvida. Vamos para o projeto? Seja bem-vindo para o segundo vídeo falando sobre os detalhes da laje na posição horizontal. A outra era a longitudinal, essa agora vai ser a transversal. Ela é bem mais fácil, né? Porque aí os espaços são mais curtos, mas o detalhe, gente, é o mesmo. Aqui, por exemplo, se você começa daqui, não é, com esses ferros, você vai ver que aqui ele está pedindo a mesma coisa para virar os 20 e afastar só daqui do painel. O espaço aqui dá para entender que é mais ou menos de lá para cá, você vai afastar, eu acredito que é uns 53, não dá para ver direito. Aqui ele fala que no N, no N44 vai ter aquela mesma coisa. Ele fala de um ferro, né, a cada nervura com o tamanho, o ferro 12,5 com o tamanho de 5 metros, mais um ferro no N45 12,5 com um tamanho de 3 metros. Aqui ele diz que esse ferro ele é distribuído para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nervuras. E agora ele vai falar sobre esse ferro aqui, que ele tem a virada de 20, é no N44, ferro 12,5 com 5 metros, que é distribuído daqui até aqui. É sempre muito parecido, como você vê. O segundo ferro é bom sempre o camarada observar os dois lados. É muito bom quando a gente observa os dois lados, porque aqui você vê que ele está falando em 1,41 m. É como se esse ferro aqui ele passasse 1,41 m. Mas é muito bom quando você pega aqui, ó, afasta 1,41 m e observa como ele vai chegar aqui. É bom demais você ter isso aqui como referência. Aqui, por exemplo, você olhando, considerando isso aqui como o meio do pilar, você vê que ele está um pouquinho para cá. Então, isso como referência para você é muito bom, porque o cara, quando vai olhar a sua laje, ele vai ter isso aqui como uma referência. Dificilmente ele vai medir aqui na ponta, tá certo? Ele vai mais olhar isso aqui e a distribuição, quantos ferros você distribuiu. Então fique muito atento com isso. Isso aqui isso que você está vendo está se referindo a um transpasse, mas o transpasse de quê? Ele está se referindo ao ferro que vai trabalhar aqui, ó. Esse ferro aqui é um ferro de 3 metros, que aqui ele vai mostrar como se tivesse 67 de transpasse. Esse ferro passa aqui, ia ficar 67 de transpasse. Mas esse ferro ele é distribuído, veja só,
isso aqui tudinho, esses traços que você está vendo. E quando chega aqui, você vai ver que ele mostra um transpasse maior de 94. Por quê? Porque esse outro ferro que está vindo daqui, ó, ele mostra passando do meio. Quando ele passa do meio, o transpasse desse outro aqui aumenta. É claro que o projetista ele sempre deixa algo como referência, um encosta, outro afasta, né? O camarada nunca deve esquecer do tamanho dos ferros e as bitolas. Observe aqui, ó, que aqui ele dá uma referência. É só o camarada dar uma olhadazinha aqui, ó, que esse ferro maior ele passou do meio. Aqui não é obrigado nem você ter isso aqui como referência, até porque não bate mesmo, não é? É depois da metade. Aqui, ó, esse ferro aqui está depois da metade, o outro está voltando 97. Ele faz essa distribuição aqui, ó, tá vendo? Desses ferros aqui, que é o ferro 16, que vem com 8 metros, né? A distribuição aqui é bem mais fácil para você entender. Observe aqui que ele fala que esse ferro que vem de lá, ele está aqui um pouco mais da metade do pilar, e que o outro está voltando 50 centímetros, né? Ele fala aqui sobre 50 centímetros, aí você faz a distribuição do ferro. E esse outro aqui que passa no capitel, veja que ele vem de longe com esse mesmo tamanho aqui, ó, só que nesse caso, esse ferro aqui de 4 metros virado 20, ele mostra aqui o transpasse obrigatório, tá vendo aqui, ó, de 99, esse ferro aqui, e ele está vindo, ó, de uma ponta a outra. Então aqui ele se torna bem mais fácil de você entender, tá vendo? É sempre bom você observar os transpasses. Se um lado tiver dano maior e o outro lado tiver dano menor, é em consequência dos ferros que vêm do outro lado, porque uns às vezes fica mais para cá e o outro fica mais para cá. Então esses ferros, mesmo tendo o mesmo tamanho, ele vai, né, dar transpasse com medidas diferentes. Então o segredo é só esse, tá certo? Esses ferros que vêm sempre daqui são os ferros que você não deve de modo algum esquecer a saída dele aqui, né? Observe sempre os espaços onde ele sai, e o outro você observa aqui. Por isso que eu lhe dei essa dica, onde mais ou menos que referência ele está. Muitos ele se liga mais na questão das cubetas, às vezes conta quantas cubetas, 1, 2, 3, 4 cubetas, aí começa a dar quarta cubeta, né? Às vezes a pessoa não se liga nem nisso, se liga na questão das cubetas, que é para que ele distribua, né, os ferros com mais rapidez. Tá vendo que fica bem mais fácil quando você trabalha assim? Sempre tem alguns maciços. Quando tem um maciço, você observa sempre os dois projetos, porque esse aqui ele está na transversal, você está vendo que os ferros estão trabalhando nessa posição. Aí quando você
vai para o outro, você já vê que o ferro está trabalhando nesse sentido aqui. E aí forma a ferragem do seu maciço. É muito simples isso aqui, não tem muito detalhe.